Suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina. Cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89. Telefone 22 32 34 34 30 e WhatsApp 22 99943 93 69. Laboratório Plínio Bacelar. 80 anos. Compromisso com a qualidade. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 5 de julho de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também pelo nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Simultaneamente você pode acompanhar e interagir com a gente aí no Face, e ainda logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV, com esse programa de hoje editado para podcast, daqui a pouco disponível aí em todas as plataformas. Terça-feira de tempo bom em Campos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O tempo começa bom, segue com um céu claro durante o dia. Máxima prevista para hoje é de 29 graus aqui na cidade e a mínima é de 17 graus, sem chuva. Agora, neste momento, faz 18 graus aqui na Rua dos Andradas. No programa de hoje, com Arnaldo Neto, nós vamos receber dois convidados. O Guilherme de Oliveira Santos, o Guilherme Santos, né? E o Marcelo de Souza Corenza, correto? Eles são representantes da FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai entender um pouco mais o que é essa FAPERJ, de que forma pode ser melhor explorada e como que funciona esse caminho até a FAPERJ. E será que é só a faculdade, é só os cientistas que podem? Ou será que as empresas também podem acessar os serviços da FAPERJ? Né? Enfim, tem uma série de perguntas, dúvidas. Ontem teve um evento também na UENF, e eu já soube aqui que foi casa cheia, muito, muito bom, né? Não sei qual era a expectativa de vocês, mas o evento foi de fato casa cheia, e a gente vai entender um pouco mais o que é, como que funciona e como acessar. Eu acho que é o principal tema dessa, mas todos eles são importantes, mas como acessar os serviços da FAPERJ, assim, porque na verdade, se vocês pararem para pensar rapidamente aqui, antes da gente começar o programa com as manchetes aqui, só um destaque. O tal da informação, ela é tudo. Conhecimento, quem tem conhecimento tem poder. É simples. Se você está em Campos, por exemplo, morador aqui da cidade, sofreu um acidente, um trauma, e se você não consegue ser atendido ali por uma emergência dessas oficiais, pede alguém para te levar para o Hospital Ferreira Machado. Lá você vai ter imediatamente o atendimento pronto,
feito por um especial, um neurocirurgião. É o único hospital da região, e inclusive entre os particulares, que mantém ali de 1 a 2 neuros de plantão. O hospital particular não mantém neuro de plantão exatamente, necessariamente. Mantém um neuro de sobreaviso. Deu um problema, ele vai. Então, eu já vi isso de perto, hospitais particulares assim. Então, a informação é tudo. Como acessar, aonde acessar, que horas acessar. Essa é que é a grande pegada. E para quem está precisando de um socorro, de uma ajuda, tem uma boa ideia, enfim, a informação é o que a gente tem aqui para passar para você de mais valioso. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. Agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque: taxista tem carro roubado por travesti com um comparsa em Guarulhos. Veículo foi encontrado estacionado na Avenida Zusa Mota, mas suspeitos ainda não foram presos. Postos ficam cheios e Procon fiscaliza redução de preços dos combustíveis. ICM dos combustíveis teve uma redução significativa no estado, de 32% caiu para 18%, 14% a menos, e a gasolina, por exemplo, chegou ontem a R$ 6,65 em alguns postos. Barato? Não, muito caro. Mas, em compensação, né, menos caro do que estava, R$ 7,80, R$ 7,75. Bom, poda de árvore no entorno do Hospital Álvaro Alvim chama a atenção. Está na página principal hoje, né, do portal folha1.com.br, e o Arthur Sofiati, que é um dos maiores especialistas, ele diz aqui que plano diretor que trata da arborização é ignorado há décadas. Depois nós vamos comentar sobre isso, e eu vou falar de um dos problemas causados por essa fornecedora de energia, distribuidora também, que é o tal da poda em V, que acaba com as árvores, acaba com toda a estrutura, e com o tempo tem que, né, retirar muitas das vezes. Adolescente é baleado durante roleta russa com seu primo em Guarulhos. Menor tem 17 anos, o tiro foi no braço. Com um poste de madeira, localidade de Peão vai receber iluminação em LED. Grande quantidade de cocaína e maconha é apreendida na Portelinha. Ninguém foi preso durante a ação executada por agentes do 8º BPM e foi nesse domingo. Palestra marca a semana de prevenção contra incêndio e pânico. O Corpo de Bombeiros promove uma série de eventos nesta semana. Fundação de Esportes terá novo equipamento de acessibilidade. É uma passarela que passará por todos os setores da piscina ao ginásio de esportes. Bazar da Coesa é reinaugurado após 3 anos fechado. E ainda, tiros durante parada de 4 de julho deixa mortos nos Estados Unidos. Essas são algumas das manchetes de hoje do portal folha1.com.br. No Folha no Ar, como eu já disse, com o Arnaldo Neto, a gente tem o prazer aqui de receber 2 integrantes da FAPERJ, representantes aí dessa fundação. Deixa eu começar o bom dia aqui com o Guilherme Santos, né? Eu cumprimento você, seja bem-vindo ao nosso programa e espero que você traga boas notícias aqui para toda a nossa região. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando o programa e vão acompanhar depois. Eu acho que eu poderia começar falando um pouco sobre o que é a FAPERJ, né? Porque a gente... O dia do Marcelo, claro. E aí eu volto com você então já nessa pegada aí, né?
Meu caro Marcelo de Oliveira, Marcelo de Souza Corenza. Marcelo Corenza, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Eu que agradeço, obrigado a vocês por nos receberem aqui, a todos os ouvintes que nos acompanham. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado ao nosso querido professor Henrique da Hora. E trago bom dia também do Arnaldo Neto, nessa bancada sempre titular desse timaço nosso aqui, se preparando aí para mais uma semana na Câmara, nas câmaras de toda a região, tem novidade de São João da Barra, enfim. Arnaldo Neto, bom dia, meu caro, seja bem-vindo. Opa, bom dia Nogueira, bom dia Guilherme, Marcelo, que vão conversar com a gente aqui, professor Henrique também aqui no estúdio, Beto, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Nogueira, Câmara tirando o sono, né, porque não dá nem pra gente cochilar um pouquinho, tem novidade, como eu já tinha antecipado aqui, a Folha FM tem novidade em relação ao remanejamento em São João da Barra, que vai ser reduzido a 5%, 10% do que a nova prefeita pediu. A Câmara de Campos vota a LDO essa semana, mas não há consenso sobre o Vale Alimentação, apesar dos protestos dos servidores. Mas sobre tudo isso a gente fala lá no final do programa. Vamos entender aí essas movimentações, toda essa questão do Vale Alimentação dos servidores aí e tudo mais. Bom, para começar então, Arnaldo, se você me permite fazer a primeira pergunta aqui para o Guilherme, e ele já até começava a explanar. Ô Guilherme, além de entender o que é a FAPERJ em si, o que é essa estrutura, eu gostaria que você falasse também já nessa pegada aí, qual é a importância da FAPERJ para a UENF diretamente. Perfeito. A FAPERJ é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Ela existe há mais de 40 anos, né? Foi fundada em 1980, com uma junção de algumas fundações, no momento que se começava a descentralizar o fomento à ciência e tecnologia no Brasil, né? Então os estados começaram a passar a ser responsáveis, né, por esse fomento mais diretamente. E ao longo aí desses 40 anos, a FAPERJ ela foi se modificando, né, institucionalmente, e até em relação aos seus objetivos, e ela tem um orçamento que está previsto na Constituição do Estado. Então 2% de toda a receita líquida do Estado compõe o orçamento da FAPERJ, né? Então toda vez que o governador manda a lei orçamentária, tem que estar lá previsto os 2% da FAPERJ, né? Historicamente, né, no seu início, até mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, a FAPERJ exclusivamente era uma agência de fomento à pesquisa, uma agência de apoio à ciência, né? Então é a FAPERJ que hoje, vamos dizer, é mais conhecida, se a gente pode dizer assim, né? Acho que muita gente ainda não conhece a FAPERJ, mas quem tem alguma relação conhece a FAPERJ científica, que a gente chama, né? É aqui da bolsa de mestrado, é aqui da bolsa de doutorado, bolsa de iniciação científica, financia as universidades, os laboratórios. Aí já respondendo a pergunta sobre a UENF enquanto uma instituição estadual também, né, vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, que também é responsável pela FAPERJ. Então, a FAPERJ, a partir desse orçamento total que eu comentei, ela financia diretamente a UENF através de tanto dos editais, que eu vou falar daqui a pouco, mas também até de descentralização direta, porque é de uma instituição estadual para outra. Então, grande parte, né, das atividades da UENF são hoje financiadas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia através da FAPERJ. Então, realmente é crucial, né, para o funcionamento da UENF, para o desenvolvimento das suas pesquisas, esse apoio da FAPERJ, né? Isso tudo eu estou falando da parte científica, que não é onde eu e Marcelo atuamos, né? Só para contextualizar, mas eu acho que é importante, principalmente aqui para a região, a UENF como uma âncora aqui, né, de toda a região, não só para Campos, né? Acho que tem seu raio de influência que chega ali até o sul do Espírito Santo, vamos dizer assim, né? Muitos alunos de fora.
Então, tem uma importância muito grande. Então, aí só para eu terminar essa contextualização e já te passar novamente, há 20 anos atrás, mais ou menos, em 2003, a FAPERJ criou uma diretoria de tecnologia. Né? Toda essa parte que eu falei até agora é responsabilidade da diretoria científica. Né? Mas, há 20 anos atrás, a FAPERJ criou uma diretoria de tecnologia, onde eu e Marcelo atuamos hoje como assessores, né? A gente até brinca que deveria se chamar diretoria de inovação, porque às vezes o nome diretoria de tecnologia confunde um pouco, né? Fica parecendo que é a parte que cuida da TI, da FAPERJ, não é isso, né? Mas qual é o objetivo da diretoria, então? É pegar todo esse conhecimento que é produzido, não só na UENF, mas em todas as instituições de ciência e tecnologia do Estado. Aqui a gente tem o UENF, tem o IFE, e tem mesmo as instituições privadas também, né? A UF, tanto aqui quanto o Rio das Ostras, o FRJ em Macaé. Estou falando aqui, né, do Norte e Noroeste, né? E também no resto do estado inteiro, né? A gente produz muito conhecimento, em algumas áreas, conhecimento de ponta internacional, mas não adianta só o conhecimento ficar parado na universidade. Então, a nossa diretoria ela busca justamente pegar todo esse conhecimento produzido nas universidades, nos institutos de pesquisa e, através, né, de alguns instrumentos, tentar levar ele para o mercado para se tornar inovação de fato e chegar à sociedade, né, na forma de bens e serviços inovadores. Então, é só para posicionar aqui, tá bom? Antes de passar para você, Arnaldo, deixa eu só pedir ao Marcelo, se você quiser complementar as duas perguntas, acrescentar alguma outra informação. Não, o Guilherme foi perfeito na fala dele. Eu acho que a fala introdutória não há nada a ser complementado. Ah, beleza. O professor Raul está comentando aqui com a gente, já que você falou que não tem nada para comentar. Quem está comentando é o professor Raul aqui nas redes sociais. Ele parabeniza vocês, né, pelo excelente bate-papo de ontem na UENF. Parabenizar também o professor Maurício Guedes, o Jefferson Lima, vice-presidente e presidente da FAPERJ, pelo reconhecimento da UENF como um polo de desenvolvimento a partir de ciência e a pesquisa. Lembrando que a FAPERJ descentraliza, foi o que você falou, recursos na ordem de 21 milhões, isso deve ser por ano, né? Sim. Só para bolsas dos nossos estudantes residentes e pós-doc, que é pós-doutorado. Arnaldo Neto. Opa, vamos lá. Então vamos ao tema do workshop que aconteceu ontem. Então, eu queria que vocês, assim, claro que nós não vamos dar aqui um spoiler para quem não foi, não vamos passar tudo, né? Mas pelo menos um pouquinho, um spoilerzinho, não precisa ser todo. Mas o assunto era fomento para desenvolvimento regional e entre os assuntos debatidos tinha uma questão de subsídio, né, com recursos, de forma a captar recursos para as empresas do Norte e Noroeste, e esses recursos não são recursos reembolsáveis. Eu queria que vocês explicassem isso para a gente. Como seria isso? As pessoas aplicam o recurso e devolvem o serviço? É mais ou menos isso? Não precisa devolver o recurso ao Instituto? É dessa forma que acontece? Bem, esse recurso não reembolsável, a FAPERJ ela não é um banco, então ela não disponibiliza o recurso dessa maneira, como se fosse uma disponibilização de capital que tem que ser depois devolvido, digamos assim, com pagamento de juros, como acontece em algumas agências, como o BNDES, como a FINEP, no caso do governo federal, ou a GRIO, aqui no Rio de Janeiro, né? A FAPERJ ela tem uma forma diferente de funcionar. Ela financia projetos através de editais que ela lança ocasionalmente, de temas diferentes, mas também chamadas, né, chamadas públicas para as bolsas, etc. Então, as bolsas são bolsas de subsistência para que o aluno de mestrado, doutorado, iniciação científica, etc., possam desenvolver seus estudos, suas pesquisas, possam arcar com essas despesas dessas pesquisas. E ela também, através de seus editais, ela fornece recursos não reembolsáveis para empresas, para que elas possam fazer, desenvolver pesquisa, desenvolvimento e inovação. Pode ser uma empresa tradicional, pode ser uma empresa de base tecnológica, como algumas spin-offs que surgem de pesquisas dentro da universidade, ou empresas que procuram
pesquisadores da universidade para poder fazer essa integração e aproveitar de algum conhecimento que está sendo desenvolvido na universidade para poder melhorar o seu produto, desenvolver um novo serviço, que pode ser de qualquer área, né, de qualquer setor econômico. E aí, nesse caso, esse recurso ele é entregue após de um processo de avaliação por pessoas do mercado, das áreas específicas de cada projeto. E aí, ele ganhando esse recurso, ele presta contas ao final, tem toda uma regra de acordo com o edital, com as nossas próprias regras específicas, mas ele não precisa devolver o dinheiro. O retorno é um novo produto, um novo serviço, uma melhoria da capacidade de ampliação de lucro da empresa e, consequentemente, mais nota fiscal sendo emitida, emitindo mais resultado financeiro para o Estado através dos impostos. Guilherme, para a gente ir revezando, Guilherme, quem pode participar? Quem está apto a participar desse tipo de programa de captação de recurso e qualquer outro tipo, acesso a qualquer outro programa ou projeto desenvolvido pela FAPERJ? Então, isso vai variar de acordo com o edital, né? A gente tem chamadas para diferentes públicos, né? Não só setor público, não só setor privado, como setor público também. Não só setor privado quanto o setor público. Então, é um leque de opções bastante amplo, né? Principalmente com essa atuação de 2 diretorias, né? Que pega, então, desde a pesquisa básica dos pesquisadores que estão dentro das universidades até a nossa atuação enquanto diretoria de tecnologia, que a gente também pega um arco bem grande. A gente tem alguns pilares de atuação, e aí eu vou destacar 2 que eu acho que seriam mais relevantes aqui para a nossa conversa. Então, um pilar é o nosso apoio ao empreendedorismo inovador, à inovação de forma geral. Né? É um apoio horizontal, ou seja, não é específico para nenhum tema ou área do conhecimento. E aí vai desde a ideia, ou seja, quando a pessoa física tem uma ideia, até a consolidação de uma empresa no mercado. Ou seja, a gente atua desde o CPF até o CNPJ. Então, a gente tem editais que uma pessoa física, e aí dependendo da especificidade do edital, depois a gente fala daqui a pouco do que eu apresentei ontem, ela quer criar uma empresa, então ela, né, dependendo do edital, tem que ter algumas condições ali, mas é uma pessoa física que aplica. Né? E a gente tem editais para empresas, né, que já operam, que já faturam, que já estão no mercado, né? E aí é o CNPJ que apresenta o projeto. Então, dependendo. E a gente tem editais que prevê as 2 coisas no mesmo edital. Então, vai realmente depender do objetivo do edital, do critério ali de quem é elegível. Mas a gente apoia desde do empreendedor até a empresa, aos ambientes de inovação, né? No caso, por exemplo, a Tec Campus, né? Professores também de universidades que façam parcerias com empresas para fazer transferência de tecnologia. Então, realmente é bastante amplo. Tem uma pergunta aqui, Marcelo, já de ouvinte. O Robson Santos ele coloca: essas empresas precisam ter um KNAI específico? Precisa ter alguma determinação do que ela faz já ali no documento dela, no CNPJ dela? Ou, como disse o Guilherme, o espaço é amplo e deve se encaixar no edital somente? O espaço é amplo, ele deve ter a empresa dele, se ele tem uma boa ideia, se ele tem uma necessidade de inovar, ele pode apresentar um projeto, mas a empresa dele tem que estar, digamos assim, vinculada ao interesse daquele edital. Se for um edital aberto, que não tem, como o Guilherme falou agora há pouco, um edital genérico, né? Qualquer empresa pode apresentar qualquer ideia e, se bem avaliado, será contemplado. Posso só complementar? A única restrições que a gente tem hoje em dia é que não pode ser MEI, né? Tem que ser pelo menos microempresa. E também a gente tem um limite pelo próprio estatuto da FAPERJ, que a gente não apoia grande empresa, né? Porque como é esse dinheiro de subvenção econômica, a gente vai até média empresa, a gente usa o critério de faturamento, então é receita bruta anual até 90 milhões. Eu queria que vocês contassem aí, entre vocês, e a gente vai revezando. Posso só voltar aos 90 milhões ali, Arnaldo? Pois não. Até 90 milhões, mas a partir de quanto? Não sendo MEI... Não sendo MEI... Zero. Assim, tem editais que ele pede
que você comprove que a empresa faturou no último ano, mas Sim. não tem um mínimo. Até 90 milhões. O máximo que... Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente alguns exemplos, algumas experiências de sucesso que vocês têm acompanhado aí em relação a esses apoios que a FAPERJ dá a essas empresas. E aí eu vou deixar entre vocês aí para ver quem fala primeiro, quem conta qual dos exemplos que vocês vêm acompanhando. Eu acho que eu posso aproveitar a pergunta, né? E já, pelo menos aí eu já falo dos 2 editais que eu apresentei ontem, que estão abertos, né? Que eu acho que podem ser interessantes, né? Para se tiver aí alguém ouvindo, né? E já tem alguns casos bem-sucedidos. E aí depois eu passo para o Marcelo, que ele fala dos editais que ele está mais à frente, né? Então a gente tem um edital e foi muito sucesso na primeira edição aqui em Campos, né? Então acho que é interessante a gente falar, que eu sou coordenador, né? Que chama Doutor Empreendedor, né? Então esse é um daqueles editais que é para pessoa física, só que não é qualquer pessoa física, a pessoa tem que, né, já ter o doutorado, ela já tem que ter terminado o doutorado, né? Ou ela pode ser até um doutorando que já esteja à beira de terminar ali, já vai defender a tese, etc. Né? Então, esse edital é para doutores que, durante a sua trajetória acadêmica, acumularam, né, uma experiência relevante na sua área e viram potencial de transformar sua pesquisa, o seu conhecimento, em um produto, um serviço, em uma empresa de base tecnológica, né? Então, esse edital, a gente está chegando na 3ª edição, né? Na primeira edição, a gente teve 7 contemplados aqui de Campos, né? Que foi do total de 21, né? Contemplados, são quase um terço, né? do edital veio para cá. Foi um resultado realmente muito interessante, né? Fora, né? Ali da região metropolitana, que é o principal foco aqui do estado ainda, né? Muito concentrado. Então, mostrando que Campos tem uma vocação para a criação de empresas desse tipo, né? de base tecnológica, né? Então, falando só rapidamente, o doutor aplica um projeto de criação de empresa, né? A gente avalia, depois ele participa de uma banca, e aí ele sendo contemplado, ele ganha uma cesta de benefícios, vamos dizer assim, ele ganha uma bolsa para ele poder se dedicar exclusivamente à criação da empresa por até 2 anos, né? Uma bolsa para ele, uma bolsa para ele contratar um graduando para auxiliar ele na empresa, e até R$50 mil para ele arcar com custos iniciais do projeto, né? Então a gente já tem está terminando o primeiro ciclo de 2019, a gente está entrando agora na 3ª edição já. Tem 6 ou 7 projetos aqui em Campos rodando, com resultados bem interessantes, pessoas já entrando no mercado, já vendendo, né? Então eu acho que é um edital bacana, está aberto agora até o dia 26 de agosto. Depois no site da FAPERJ, a gente fala, daqui a pouco tem os detalhes, não vou perder tempo destrinchando todo o edital. E a gente tem um outro edital também que é bastante interessante, que está aberto, e que também tem casos relevantes, né, de sucesso. E esse já é para o CNPJ. Quem aplica é uma empresa. Então, uma empresa de qualquer setor, tá? Só com essas restrições que eu falei agora, né? Não pode ser MEI e até média empresa. Pode ser empresa tradicional, não precisa ser startup, não precisa ser empresa que está ligada à universidade, né? Qualquer tipo de empresa, de qualquer KENAI, né? Que queira fazer um projeto de inovação, né? Que queira fazer um projeto de inovação, e aí ela pode, ela escreve o projeto e ela pode solicitar até 2 bolsas, né? Para contratar pesquisadores que tenham mestrado ou doutorado para executar esse projeto dentro da empresa. A FAPERJ paga a bolsa diretamente ao pesquisador, então, ou seja, o dinheiro não passa pela empresa e aí não gera nenhum tipo de vínculo empregatício, né? É uma forma de ser um empurrão inicial para as 2 partes verem os benefícios dessa relação. E aí essa bolsa dura 1 ano, então a FAPERJ está pagando 2 funcionários altamente qualificados para executar inovação dentro da empresa, e a gente já teve casos, né, de produtos sendo desenvolvidos, de pesquisadores no final sendo contratados, e a gente estimula, porque as empresas
de startups ligadas à universidade já vão acessar isso, já conhecem. Mas a gente estimula muito que empresas tradicionais que busquem inovação participem, né? E hoje tem muitos meios para fazer isso. Se ela tiver dúvidas sobre o que é inovação, tem Sebrae, tem a universidade, tem uma série de caminhos hoje que ela pode acessar. Então, essa é a minha parte, né? Eu não sei se a gente já passa para o Marcelo. Então, o Guilherme falou de 2 editais importantíssimos da FAPERJ, são editais relativamente novos, como ele falou, a gente está passando agora para a 3ª edição do Doutor Empreendedor, o inserção de mestres e doutores vai para a 2ª, é isso? É terceira também. Né? Então, mas a gente tem linhas de fomento, por exemplo, para startups, que pega lá a pessoa que tem uma ideia inovadora de criar uma nova empresa, um novo serviço, e ela passa também por uma bateria de avaliações, de bancas, treinamentos e etc., e sai lá com a empresa montada, um novo CNPJ registrado no Rio de Janeiro, de uma empresa de base tecnológica. Mas temos também editais, por exemplo, para setor público. Eu sou responsável por um dos editais, por exemplo, que fomenta a melhoria na polícia científica, na polícia forense do Rio de Janeiro. Então, a gente abre edital, a polícia pode comprar novos equipamentos, pode desenvolver novas técnicas forenses, papiloscopia e outras áreas da ciência forense, por exemplo, melhorando, assim, a qualidade da investigação policial. Então, a FAPERJ ela atua em diferentes áreas. Ontem, nós apresentamos 2 editais também voltados quase que exclusivamente para o setor agro. Né? Então, tem um edital que está aberto na página da FAPERJ, faperj.br, que é o edital agro. Ele fomenta pesquisas na academia, na universidade. Ele tem uma 2ª faixa, que é para a integração de pesquisa entre empresa e universidade, quer dizer, empresas que tenham serviços no agrotech, foodtech, pequenos produtores, mas que comercializam, que têm CNPJ, seus produtos agrícolas, e que queiram melhorar isso de alguma forma, né, agregando valor ao seu produto, e que busquem na universidade alguma forma de fazer isso com algum conhecimento mais relevante que a universidade esteja produzindo. E tem uma 3ª faixa, que é para startups já estabelecidas, né, que estejam enquadrados dentro do marco legal das startups e que queiram também desenvolver, de repente, um novo serviço, um novo produto, ou melhorar um produto que já tenha. Então, são alguns dos editais que estão abertos. O agro são 40 milhões de reais, né? E o de indicação geográfica, que deve sair em breve, talvez mais 15 ou 20 dias, são mais 4 milhões de reais para produtos que estejam buscando registro no INPI de indicação de procedência e denominação de origem para os seus produtos. Sobre esse projeto aí do agro, me parece que são 40 milhões. Isso, né? 40 milhões. 40 milhões disponíveis. Isso. E aí eu te pergunto, você sabe que Campos, São Francisco, São João da Barra, aqui a gente tem um potencial agrícola muito forte. Na eleição de 2019, né, Arnaldo? 2020, perdão. Na eleição de 2020, nós tivemos aqui um comprometimento, e aí sim uma série de entrevistas e painéis com várias pessoas da sociedade civil organizada, sempre apontando uma coisa só. Várias coisas, mas dentre elas, assim, unanimidade, o agronegócio é o futuro da região, é o futuro de Campos, independente de petróleo, essa coisa toda. O que esse edital do agro, por exemplo, pode beneficiar a região? De que forma? Qual a dica que você pode dar para os nossos ouvintes? Que, cara, é um setor que sofre muito, principalmente lá na fonte, onde é o agricultor, aquele que produz realmente de fato, né? Porque depois entra atravessador, aí vai embora, aí é outra coisa. Mas é para aquele agricultor, e aquele agricultor que mais sofre é o que mais precisa. É o que produz, mas é o que mais precisa. De que forma ele pode acessar vocês e esse dinheiro para poder melhorar a sua produção?
Então, isso aí, na verdade, isso aqui aí já não é pro chefe do edital, né? Isso é uma dica, né, Arnaldo, de como explorar melhor a FAPERJ. Porque eu vejo assim, vou ser muito sincero a vocês, a FAPERJ, por exemplo, e alguns órgãos, o próprio Sebrae é muito batido, muito trabalhado, mas eu sempre falo isso pro, né, o Guilherme Resch, que é parceirão, deu também uma dinâmica bacana ao Sebrae Campus, de que o Sebrae é bom, mas ele é meio que inacessível a muitas pessoas. Talvez não por culpa do Sebrae. FAPERJ também eu vejo como a mesma coisa. Agora vocês, desses últimos 20 anos, abrindo para geral. Mas assim, é muito inacessível ainda para quem realmente precisa. Você entende o que eu estou falando? Não, entendo não a parte científica está perfeita, está ótimo, acho que está no caminho. Eu digo, aqui, nessa nova realidade nossa, com todas essas tecnologias. Eu entendo perfeitamente. É uma barreira que a gente tenta superar a cada momento, tentando desburocratizar ao máximo, tentando flexibilizar algumas coisas, tornando os editais cada vez com uma leitura um pouco mais aprazível, digamos assim, mas infelizmente, como órgão público, a gente só pode trabalhar com editais, né? E editais exige alguma formalidade na sua escrita, né? Que alguns conceitos sejam apresentados de forma clara, mas que, por vezes, para algumas pessoas de determinados segmentos, que acaba que... vamos colocar de uma outra forma. Para qualquer pessoa, independentemente da área de formação, ou se ela é um pequeno produtor agrícola ou um grande empresário, às vezes é uma questão, às vezes até de criar algum vínculo com aquele tipo de leitura de um edital específico, de um órgão público, talvez. Né? Porque uma coisa é você ir pedir financiamento num banco que você já está acostumado, você aprendeu em algum momento, você tomou uma surra em algum momento para... pegar seu primeiro crédito no banco, você tem que entregar documentos, você tem que fazer uma série de exigências, cada banco tem a sua, né? E você aprendeu a fazer isso, depois que você consegue o primeiro, provavelmente você conseguirá outros, né? Na FAPERJ, no Sebrae, etc., é um pouco assim também, né? Você tem que ler os editais, você tem que submeter, você tem que aprender uma certa linguagem, uma certa formalidade na escrita do projeto que você irá apresentar, você tem que desenvolver muito bem a sua ideia para que você possa expressá-la no papel, de forma escrita, né, de maneira que a outra pessoa que vai ler possa entender realmente o que você deseja ali. E isso, às vezes, você pode contar, no caso da FAPERJ, você pode contar com consultores do Sebrae para poder ajudar nesse processo. Você pode contar com o Henrique da Hora, lá na Tec Campus também, né, que também faz esse serviço de consultoria, de ajuda e etc., para que o edital possa ser bem interpretado e que o projeto chegue adequado àquele edital e expresse aquilo que você realmente precisa e dentro de um orçamento que esteja alinhado também com a sua ideia, né? E possa atender os objetivos. Eu posso só complementar, por favor, esse ponto do agro com uma visão mais macro, assim, né? Hoje o agro representa aí 1% do PIB do estado do Rio de Janeiro. Ou menos. Ou até menos. Mas eu acredito, né? Muita gente fala, o Rio de Janeiro não tem vocação ou nada para agronegócio, eu discordo. Aliás, palavra ruim, vocação, né? Vocação, tem que parar de usar. Mas eu acredito numa coisa, a gente tem que ser muito certeiro, né, no que a gente quer com o agro. A gente é um estado pequeno, né? A gente não vai competir com o Centro-Oeste, não vai ser um grande produtor de soja, não vai competir com outros estados que já estão muito na frente. Só que a gente a gente pode competir com uma vantagem muito maior que isso, né? Que é a agregação de conhecimento e tecnologia ao agronegócio, né? Nós temos 4 unidades Embrapa no estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos a UENF ali com vários laboratórios de biotecnologia vegetal, etc. Então, como a gente é um estado pequeno, né, o que a gente pode fazer é se diferenciar através da agregação de conhecimento e tecnologia aplicada ao agronegócio. E aí a gente vai ter uma vantagem que é difícil de imitar. Você ter uma grande área e encher aquilo ali de soja, tudo bem que tem tecnologia embarcada ali, ok, mas a gente pode ter, né, produtos, né, mais nobres, vamos dizer assim, né,
com agregação, com essa interação com a universidade, então aproveitar toda a pesquisa que é feita na UENF, toda a pesquisa que é feita nos nossos polos, né, de ciência e tecnologia, aproveitar que a gente tem a Embrapa aqui, né, um privilégio de ter tantas, uma instituição federal, é o estado que tem mais unidades Embrapa no seu território. Então é isso que vai diferenciar, né? Então quando vocês conversarem aí com os candidatos, as pessoas, não adianta a gente achar que vai competir com Mato Grosso, até com algumas áreas de São Paulo, não. A gente vai competir a partir da agregação de inovação no nosso agronegócio. E aí eu não estou falando nem de semente, de biotecnologia, mas de inteligência artificial, de drone, tem uma série. Hoje o agro 4.0, é esse agro que a gente pode... Tanto que o edital ele é amplo, né, Guilherme? Para Sim. complementar um pouquinho mais a sua fala também, a gente não foca a gente está focando aqui num tema, agro. Mas a gente está falando de food tech, a gente está falando de agrotech. Não, mas, né? sim, mas é um dos temas que como justamente está relacionado à nossa região. Sim, isso, exatamente. Porque, por exemplo, ontem eu estava visitando alguns laboratórios ali da UENF e um professor nos mostrou uma estufa, parte de um projeto de pesquisa lá de um doutorando dele, que o pai dele é proprietário de uma pequena propriedade rural, produtora de café. Um café que não tinha tanta qualidade e que a partir da pesquisa do filho desse agricultor, né, ele está agregando valor ao café, melhorando a qualidade do sabor desse café através de mudanças, agregando cepas de bactérias e tal para a fermentação do fruto, né? Isso vai aumentar a qualidade do sabor do café. É o mesmo pé de café, só que o valor agregado a esse café, apenas por uma adição, né, para que o processo de fermentação aconteça de forma diferente, né, totalmente natural, isso vai fazer com que o café desse produtor alcance um valor maior no mercado. Então, é desse tipo de tecnologia, de agregação de valor de produto que a gente está falando. Que pode ser, por exemplo, a melhoria do solo, pode ser uma nova embalagem, que vai fazer com que o tomate, o mamão e uma hortaliça, por exemplo, chegue mais inteira no mercado do Rio de Janeiro ou outro estado, se for o caso, precisar fazer uma viagem mais longa, né? Pode ser, por exemplo, monitoramento de área de pragas, de clima, de umidade por drone, pode ser uma microestação meteorológica dentro da sua área de lavoura, enfim, pode ser uma série de outras coisas, de outros conhecimentos que a universidade, outros centros de pesquisa estejam desenvolvendo e que podem ser trazidos para dentro da sua propriedade para que o seu produto ganhe valor ou ainda que você diminua custo na sua produção. Não, você ia falar com o Guilherme que, de fato, a gente competir com grandes produtores aí, como o Centro-Oeste, é quase que impossível. Não sei se é possível, não posso afirmar. Mas a tradição da vocação do estado do Rio de Janeiro foi mudando ao longo dos anos. Nós fomos o maior produtor de café do Brasil. E já fomos o maior polo industrial do Brasil. Já fomos um dos maiores produtores de leite da bacia leiteira. Campos, por exemplo, teve a Parmalat, não sei se vocês se lembram, vocês nem eram nascidos. Teve aí a Cooper Leite, um dos maiores cooperativos de leite, né? Então, assim, aí eu digo a você, se não mudou nada na nossa extensão territorial, o que mudou? Mudou foi a cultura, mudou foi questão de êxodo rural, essa coisa toda. E eu acho que aí pode trabalhar sim isso. Não vamos ser maiores do que o Centro-Oeste. Nogueira, a gente está na hora da gente ir para o intervalo, né? Mas você lembrou da série de entrevistas lá do Aloysio, do painel no período eleitoral, né? E as nossas entrevistas aqui, ainda por videoconferência, vamos falar também sobre pandemia, como o trabalho de vocês durante a pandemia, né, no decorrer da entrevista. Mas você lembrou que um ponto foi a agricultura, realmente, né? Como um ponto aí unânime entre todos os entrevistados. Agora, o outro foi o apoio do Polo Universitário de Campos. O Polo Universitário participando mais da sociedade civil. E aí eu vou rolar a bola para o próximo bloco. Eu queria que vocês comentassem, como membros de FAPESP, como pesquisadores, se existe um muro ainda entre as universidades e a sociedade, se esse muro está mais baixo de um lado para o outro, e como quebrar um pouquinho esses muros para que o conhecimento científico produzido no nosso polo
possa também trazer resultados para o dia a dia da sociedade. Daqui a pouco, bloco. Daqui a pouco vocês respondem. Obrigado, Arnaldo. São 7h49. Você está ouvindo o Folha no Ar? Hoje falando com o Marcelo Corenza e com o Guilherme Santos sobre a FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, ao vivo aqui na Folha FM. Quem está nos acompanhando é o Guilherme Resch. Acabei de falar dele, ainda bem que eu não falei mal, né? Se eu falo mal, pronto. Ele citou aqui que está 100% acessível, né? E dá parabéns aí a vocês também. Estamos com o time todo à disposição para apoiar todos os empreendedores. E ele, inclusive, já coloca aqui, ó, aproveita para fazer o jabá dele, 27340765, né? Vamos comunicar cada vez mais. O Marcelo Resch vocês têm tido contato com ele, falaram com ele já, do Sebrae? Depois a gente faz essa ponte aí, né, Henrique? Porque é muito bom, ele tem dado uma dinâmica aí muito grande ao Sebrae Campos. Ele que é do Sebrae, né, RJ. São 7h50, voltamos do oferecimento de Proteus, serviços de medicina ocupacional e também de saúde, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. E Laboratórios Plínio Bacelar, agora com Plínio Bacelar Vacina.